Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Arte Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Naê Acessórios. Bom gosto em todos os detalhes. No Simples Assim, nós vamos falar de saúde agora e de como milhões de pessoas podem ser afetadas por um mal terrível, o tabagismo. Dia 31 de maio, marcamos o Dia Mundial de Luta contra o Tabaco e nós temos muito a te dizer. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 17% dos brasileiros fumam e o número inclui igualmente jovens e adultos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. E os números impressionam. 85% das mortes por doença pulmonar crônica, como bronquite e efizema, por exemplo. 30% por diversos tipos de câncer, como de boca, faringe, colo de útero e até do fígado. 25% das doenças coronarianas, como infarto, e 25% das doenças do cérebro, como o AVC, são provocadas por causa do cigarro. E tem mais. O tabagismo também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como a tuberculose, úlcera e até impotência sexual e a infertilidade entre homens e mulheres, além de muitas outras doenças. No ano passado, nesta mesma época, nós conversamos com o médico pneumologista, o Dr. Renato Macchione. Ele coordena o Programa Municipal de Combate ao Tabagismo e trouxe informações muito importantes sobre o uso do cigarro. Que males o cigarro traz para a saúde? São pelo menos 2 centenas, no mínimo, desde todos os tumores, todas as gastrites, enfisema, bronquite, infarto, AVC, que é o derrame cerebral, enfim, todas as doenças que são causadores de um alto índice de mortalidade. Provavelmente o tabaco seja a indústria do homem que mais mata no mundo. Agora, nós sabemos que há uma franca campanha, nós estamos em franca campanha de combate ao fumo e de incentivo as pessoas a deixarem de fumar. Há leis, inclusive no estado de São Paulo, que começou, a proibir que as pessoas fumem e tudo mais. O número de fumantes, a despeito de tudo isso, continua crescendo? Não, ele começa a cair. Quando você aprimora as leis, você tem uma redução substancial. O preço do cigarro, a proibição de fumar em lugares fechados, porque aí você protege quem não fuma. Tudo isso proporciona uma melhora muito grande para a sociedade e diminui o número de fumantes. Agora a indústria do cigarro está tentando estimular um pouco mais, colocando os sabores. A gente sabe que já existiu isso há muito tempo, mas tem intensificado a colocação de cigarro com sabor para fazer com que mais pessoas possam aderir a esse hábito, doutor Renato? Justamente, principalmente os jovens e as crianças. Como a maioria dos fumantes começa antes dos 18 anos, o uso desse tipo de açúcares e sabores induz os jovens principalmente. E essa é a nossa luta, batalha, porque em praticamente todos os países do mundo isso está proibido, porque é uma forma subliminar de induzir os jovens. Da mesma maneira que nós somos assim firmes com a parte de alimentos que possam dar brinquedinhos, eu acho que isso também seria o mesmo caminho. Para quem quer parar de fumar, doutor Renato, qual é o caminho? O caminho é muita motivação e a decisão em parar de fumar, porque é uma dependência química e a pessoa tem que estar decidida a enfrentar a abstinência, que é uma droga muito potente, e a pessoa com a força de vontade e o apoio de um profissional de saúde, de uma equipe, você consegue vencer essa etapa. Os males que o cigarro causou nessa pessoa que já fumou por um bom tempo não saem mais do seu organismo. Alguns efeitos e os efeitos mais graves nós conseguimos, com o passar dos anos, uma redução substancial. Alguns estudos demonstram que em torno de 5 a 10 anos após a pessoa ter parado de fumar, a chance de ter uma doença grave é igual à da população normal. Então o organismo recupera e recupera muito. Agora,
agora a gente vai conhecer um pouco da história da Maria José, que era uma fumante, que está conseguindo abandonar o cigarro. Ela vai contar pra gente como é que é essa experiência. Muito obrigada por receber o Simples Assim, Maria José. Com que idade você começou a fumar? Eu tinha uns 14 anos. Achava que era bonito, estava na moda. Estava na moda. Gostava de carregar o cigarro, o isqueiro, né? A caixinha para pôr o cigarro toda enfeitada. Achava que qualquer momento eu podia parar. Mas aí isso foi passando. E quanto mais viciada no cigarro eu estava. Eu estava fumando 3 maços por dia. São 60 cigarros por dia? Por dia eu estava fumando. Quer dizer, se o dia tem 24 horas, Maria José, era o tempo inteiro? Eu não conseguia ficar meia hora. Quando eu pegava o ônibus, eu chupava aquele house e dava tosse, dava aquela coceirinha. Eu não via a hora de sair do ônibus para mim poder fumar. Eu não ficava. Cada 10 minutos era um cigarro. E aí, como é que você chegou ao ponto de falar, não, chega, basta, vou parar? Eu tentei a primeira vez por causa da minha mãe, sozinha. Por causa que a minha mãe morreu de efisema pulmonar. Eu vi o sofrimento dela. Ela fumava também? Fumava também, só que não tanto, 1 maço por dia. Mas aí eu não consegui, que aí ela veio a falecer, né, e tudo aqueles problemas. Mas aí teve um momento que eu peguei e falei assim, não posso continuar. Eu fiquei internada, tive pneumonia, fiquei ruim, 9 dias no hospital, no oxigênio. Foi horrível, é horrível passar por essa experiência do oxigênio, não é o mesmo ar, é horrível. Aí eu falei assim, eu vou largar, não vou fumar mais. Só que é difícil, não é fácil, tem que ter uma opinião e uma ajuda. E onde você buscou ajuda? Lá no postinho. No centrinho, como eles dizem. Eu busquei e conversei com o médico, expliquei para ele. E eu já estava até muito tremendo, eu não conseguia trabalhar. Porque você estava sentindo falta do cigarro. Aí eu cheguei nele e falei, eu não sei qual é o pior, se é parar ou se é continuar. Aí ele falou, não, tenha calma, tudo vai se resolver. Aí ele passou os remédios para mim, né? E eu consegui. Nem eu acreditava que eu ia conseguir. Quanto tempo faz se você não fuma? Faz 10 meses. E é uma vitória. É uma vitória. E o que é que você diria para outras pessoas que estão na mesma situação que você se encontrava 10 meses atrás? Eu diria que para enquanto é cedo. Enquanto não fica doente, não pega uma efisema, pneumonia igual eu fiquei, né? Para enquanto é tempo. É difícil no começo? Mas se a gente insistir, pôr um objetivo naquilo, não, eu vou parar, eu preciso parar. Eu me arrependi, hoje eu me arrependo. Devia ter feito isso, mas olha quanto de dinheiro que eu perdi. Pô, essa conta você não tinha feito antes? Não, porque era cigarro não deixava, eu não comprava de massinho, era 2 pacotes por semana. Era de pacote. Se eu via que estava acabando, nossa, me dava um desespero. Eu engordei um pouquinho também. Não engorda muito. Tem muita gente que fala, mas eu vou engordar. Não engorda. Muito obrigada. De nada. E agora a gente vai saber um pouquinho como é essa ajuda que a Maria José foi buscar. O Centro de Reabilitação Integrado, você vai conferir daqui a pouco no Simples Assim. Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Arte Companhia. Cursos e artigos para artesanato. Naê Acessórios. Bom gosto em todos os detalhes. O Simples Assim está de volta e nós estamos falando sobre tabagismo. E para falar de recuperação e tratamento, nós estamos agora no consultório da doutora Fernanda Lins e Freitas, que é psicóloga com mestrado em tabagismo e que é uma das profissionais que atende no Centro de Reabilitação Integrado CRI de Catanduva. Doutora Fernanda, muito obrigada por nos receber para falar deste assunto, muito oportuno o tempo todo, mas especialmente agora em que se marca essa data do 31 de maio. Claro. Doutora Fernanda, como é que funciona o tratamento no CRI? Então, boa tarde, Gislaine. O tratamento, ele funciona da seguinte forma. O paciente, ele pode estar nos procurando, né, de forma espontânea,
ou mesmo se ele tiver um encaminhamento de algum profissional da saúde, de um médico, né? Porque ele precisa tratar essa questão da dependência, porque muitas vezes eles têm muita dificuldade de parar sozinhos, né? Então, a partir do momento que eles procuram o tratamento, eles vão ter tanto apoio psicológico em grupo, onde a gente vai trabalhar a questão da mudança de hábitos, a questão da ansiedade, né? E eles também vão poder ter acesso à medicação. E existe medicação também que é concomitante nesse tratamento. Vocês fazem o acompanhamento e tomam uma medicação. Exatamente. E essa medicação é basicamente o quê? Então, a medicação que a gente tem, né, é um antidepressivo, que é a bupropiona, né, chamado BUP, que ajuda bastante no alívio da abstinência, no primeiro momento, quando o paciente está parando de fumar. E além disso, a gente tem os repositores de nicotina, né, que no Brasil eles existem na forma de adesivos, goma de mascar e de pastilha. E o que é pior, na sua opinião, doutora Fernanda? A abstinência química, no caso que tem que tomar ou ingerir ou consumir a nicotina, ou a psicológica? Então, na verdade, a abstinência física, ela existe, mas na questão do cigarro, ela é mais leve, né? E ela passa mais rapidamente, então dura praticamente uma semana. Né? Agora, a questão psicológica acaba sendo a maior dificuldade do fumante, né? Que é lidar com a questão do hábito, com a questão da ansiedade, como eu coloquei, né? Então, geralmente, eles associam o cigarro tanto com emoções boas, quanto com emoções negativas. Então, se eles estão passando por algum tipo de problema familiar ou no serviço, eles acabam fumando mais. E da mesma forma, se eles estiverem a passeio, né, de férias, num feriado ou numa festa, eles também fumam mais. Então, essa questão psicológica acaba sendo a mais importante. Quais são, você disse, os profissionais que se envolvem nesse atendimento? É você, psicóloga, Isso. o médico também, algum outro profissional que atua nesse tratamento? Não, médico praticamente e psicólogo. somos nós dois. Que vão exatamente. tratar o físico e o psicológico, exatamente. Isso. De que maneira vocês começam, ou de um modo geral, porque cada caso é um caso, né? Propõe já que joga fora o cigarro e não olha mais para ele, ou há uma redução gradativa? Então, na verdade, a gente acaba marcando uma data com vários pacientes para começar o tratamento em grupo, né? Então, eles começam primeiramente comigo e eles têm direito a permanecer 1 ano em tratamento, né? Comigo, no primeiro mês, eles passam de maneira semanal, toda semana, né? E a partir da terceira sessão que eles vão passar com o médico também. E aí, nessas 3 primeiras sessões, eu trabalho bastante a questão da parada, da forma de parar, né? Que tem as 2 formas para poder parar, né, tanto a abrupta quanto a gradual. A escolha é sempre do próprio paciente, né? Mas de qualquer forma, a gente sempre aconselha, né, que ele consiga parar dentro do primeiro mês, porque a medicação é uma novidade para o organismo e é claro que o efeito dela acaba sendo mais acentuado. É melhor ele tentar parar sozinho ou essa terapia em grupo é muito mais eficaz? Com certeza a terapia em grupo é mais eficaz, né? Porque é baseada em cima de pesquisas, a gente acaba utilizando a abordagem cognitiva comportamental, onde eu trabalho tanto a questão da mudança de hábitos, quanto a questão do controle, né, da ansiedade, deles aprenderem a conhecer a si mesmos, aprenderem principalmente a expor os sentimentos, que acaba sendo uma dificuldade para o fumante. O que a gente sabe também, Fernanda, é que muitas pessoas têm dificuldade de eliminar o cigarro e acabam partindo, por exemplo, para a comida. E muitas pessoas temem parar de fumar e engordar. Isso também é uma realidade? É uma realidade, com certeza. Então, por isso que é muito importante esse apoio psicológico, né? Porque senão muitos deles acabam substituindo, né, uma dependência pela outra. A dependência do cigarro pela da comida. Por exemplo. De que maneira a família contribui para o sucesso dessa terapia? Então, no primeiro momento, eu acho que é muito importante que a família saiba respeitar o fumante, né? Porque muitas vezes, aqueles que não fumam, eles querem ajudar, né? Mas eles acabam tendo uma atitude que não ajuda, que é a crítica, tá? Quanto mais se critica o fumante, mais ele vai fumar. Então, assim, é interessante eles estarem apoiando, né, a atitude do fumante a partir do momento que se percebe que ele está pretendendo parar, né? Mas sem tanta crítica, né? O que vale mais é o elogio de quando você percebe a mudança de comportamento do outro. E o que é que vocês fazem para evitar que o fumante exista? Prevenção, palestra, que tipo de atividade vocês têm no centro? Então, no CRI a gente trabalha mais o tratamento, mas também já foram feitas muitas palestras na cidade, né? Tanto nas escolas quanto nos postinhos, nas UBSs, né? E nos PSFs.
sobre essa questão do cigarro, porque a gente sabe hoje que o cigarro ele não prejudica só o fumante, mas também ele prejudica aquele que convive com o fumante. Que está a família principalmente, isso, né? Fuma junto. A família, as crianças, né? Então isso acaba sendo uma realidade. O teu público ali de tratamento, qual é a idade deles, o grupo mais frequente? São os jovens ou os adultos? Geralmente são mais adultos, mas a gente atende qualquer tipo de adulto, né? Desde 16 anos, né? Tá. Aquele que está saindo da adolescência, porque o tabagismo também é uma doença pediátrica. Olha que interessante, porque geralmente o fumante ele inicia o uso, né, durante a infância. Então a experimentação dele acaba sendo nessa fase da infância. Então muitos adolescentes, né, que estão começando a entrar na fase adulta, eles procuram a gente, né, para que não comece esse uso tão frequente, né? E o que é que é mais eficiente no resultado? Aquele que foi espontaneamente ou aquele que foi encaminhado por um médico? Vocês conseguem avaliar isso? Geralmente, aquele que procura espontaneamente. Tem mais força de vontade. Isso, porque ele já trabalhou a decisão dentro dele. Ele está indo lá porque ele quer parar, né? E muitas vezes aquele que é encaminhado pelo médico, ele está indo mais, né? Forçado por uma circunstância. Isso, exatamente. Muito obrigada, doutora Fernanda. Foi um prazer. Eu que agradeço. E assim termina o nosso Simples Assim. E eu espero que você também tenha se informado um pouco mais, aprendido um pouco mais, como nós aprendemos também. E a gente quer deixar aqui o convite para você participar da nossa promoção pelo Dia dos Namorados. Mande a foto do casal para o nosso e-mail que está aí na tela. Participe, as mais curtidas têm prêmios incríveis de todos esses parceiros que você está vendo aí, que estão com prêmios para você. As 3 fotos mais curtidas têm prêmios, então corre, manda logo a sua foto e participa com a gente. O nosso programa volta, se Deus quiser, na próxima semana e eu deixo um convite para você aproveitar, compartilhar, mandar para os amigos, postar nas suas redes sociais e sim, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Simples Assim. Uma excelente semana e até o próximo. Programa Simples Assim. Apoio Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Flora São Bento, tradição em flores e decorações.